Olá, este é o Conexão. Ciência é um assunto que nos fascina e nesta edição a gente vai compartilhar um diálogo com um dos cientistas mais influentes de Portugal e do mundo. O imunologista Antônio Coutinho, do Instituto Gulbenkian de Ciência de Lisboa, conversou com jornalistas na Maratona Piauí Serrapilheira. Ele falou sobre os rumos da produção científica e o que é preciso para produzir conhecimento de ponta nos dias atuais. O Bernardo Menezes acompanhou e a questão é: como produzir conhecimento com recursos tão escassos? Que vale $1 bilhão, ou seriam bilhões. O problema do financiamento das produções científicas é uma questão que está posta aí para o mundo inteiro, não só para o Brasil. E ninguém melhor para comentar a respeito disso do que o imunologista Dr. Antônio Coutinho, do Instituto Gulbenkian de Ciência de Lisboa. Obrigado pela participação aqui no Conexão. Eu começo perguntando. Prazer. O Brasil passa por um momento muito peculiar no que diz respeito ao financiamento das produções científicas por aqui. O corte no orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia foi muito grande, é 1/3 do que era há alguns anos no início da década. Como é que o senhor avalia isso? Como produzir conhecimento de ponta num país em que não consegue manter aí um investimento em alto nível? Deixe-me dizer primeiro que o problema não é só no Brasil. Outros países na Europa, nomeadamente na Espanha, o corte a partir de 2012 foi também da ordem dos 27%, é quase igual ao do Brasil. E, em geral, a nossa convicção, evidentemente que um cientista a dizer isto não tem um peso específico, mas é verdade que a nossa convicção é que o financiamento para a ciência no mundo todo é muito baixo. Na maior parte dos países, na Europa, por exemplo, havia uma meta a atingir, que era chegar a 3% do produto interno bruto. Em 2010, já vamos em 2018 e continuamos com o financiamento à volta de 1% do PIB. O que é, primeiro que tudo, é estúpido, porque o que a ciência faz é resolver problemas. E há muito poucas outras maneiras de resolver problemas, não sei se já reparou nisso. Há só mais duas, há 3 maneiras de resolver problemas. Uma é mágica, que já ninguém acredita muito, que resolve dançar aqui para chover e tal, não funciona muito. Chega a ser uma ironia em se tratando de ciência, né? Quer dizer, mágica não é a maneira que a humanidade tem para resolver os problemas. A outra é a religião. A religião, há muita gente que acredita, e eu não tenho nada a ver contra isso, nem a favor, mas é unreliable, os milagres são raríssimos quando existem, não? Portanto, não é uma coisa que resolve os problemas que temos que resolver o tempo todo. E por isso, a única maneira que temos de resolver problemas é a ciência. Há uma história célebre quando o primeiro-ministro inglês visitou o LMB em Cambridge, que é um dos sítios que resolveu a biologia, que a biologia está essencialmente resolvida, e que o primeiro-ministro perguntou ao diretor do Instituto, que é uma pessoa que eu conheço muito bem, que se chama Sidney Brenner, que é talvez a grande cabeça do século XX, e perguntou o que é que fazem aqui? E ele disse, resolvemos problemas, que é o que faz a ciência, não? Ora, um mundo que tem tantos problemas e tem cada vez mais problemas, que não investe na resolução dos problemas, porque, não vão ser os políticos que vão resolver os problemas que nós temos. O senhor tocou num assunto importante porque ainda há aquela divisão de ciência pura, ciência aplicada. Não, quer dizer, os problemas são... Não há nenhuma boa ciência que mais cedo ou mais tarde não seja aplicada, por mais pura que seja. E de toda a forma, seja pura, seja aplicada, estamos a tentar resolver problemas que nós temos, que a humanidade tem. Há aquela parte mais etérea, mais atraente para muitos, que é resolver o problema, o problema de porque é que estamos aqui, problemas que até aqui têm sido abordados pela filosofia, mas que a ciência vai resolver mais cedo ou mais tarde, isso certamente, eu não tenho dúvidas. Agora, há outros que são muito mais aplicados, como é que vamos produzir energia mais barata, coisas deste tipo, ou como é que vamos resolver o cancro, mas há outros muito importantes, talvez dos mais importantes, mas são problemas triviais. Porque é que o Brasil tem das taxas de mortalidade infantil maiores do mundo? Questão ambiental no Brasil, por exemplo. Não é só ambiental também, mas comecemos pelas pessoas, ou seja, porque é que morrem tantas crianças no período neonatal no Brasil?
Só acho que Porque é que não se resolve isso? E ainda por cima nós sabemos, há exemplos de outros países em que numa década resolveram o problema. Passaram de 15 por mil, onde está o Brasil, para menos de 1 ou 3, ou coisa assim. Portanto, o problema é possível de resolver. E sabemos como se deve resolver. Mas foi uma contribuição da ciência. Porquê é que já não morre ninguém com sarampo? Porque já não há sarampo. Porquê é que já não há varíola? Porque acabou a varíola. Que caminhos o senhor acha que a ciência brasileira poderia percorrer de maneira produtiva e, de fato, contribuindo para um saber geral do mundo? Eu penso que se a ciência resolve problemas, só a ciência boa, só a ciência de excelência é que vale a pena fazer. Porque o problema só se resolve uma vez. Quer dizer, só se descobre uma coisa uma vez. Não, o resto depois já está descoberto. E em países que são menos competitivos na ciência, há uma certa tendência a repetir coisas, não? A fazer outra vez o que já está feito noutros sítios, ou a fazer coisas que são mais fáceis de fazer e que são menos importantes, não? E, portanto, eu penso que a ciência em geral precisa, para voltar à sua pergunta inicial, precisa ser mais apoiada, porque se é a única maneira que nós, humanidade, temos de resolver problemas, então é uma estupidez usar 1% da renda que temos para resolver os problemas. Não é? É uma estupidez muito grande. E, portanto, isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto menos desenvolvido, quanto menos moderno, por assim dizer, o país é, mais necessidade tem de investir, porque aí, evidentemente, que é proporcional ao estado de desenvolvimento. Enfim, para acabar o Mas assunto. isso vai bem que na contramão do que a gente vê, de fato, né? Eu sei, Você vê eu sei. as entidades Eu que sei, apoiam mas- a ciência no Brasil já divulgaram notas reclamando da situação crítica que Mas, se ouça, encontra, né? cada sociedade tem o governo que merece, não é? Todos nós achamos que não, devemos ter um governo melhor, não sei o quê. É verdade, mas vivendo num sistema democrático, evidentemente que todos temos o governo que merece, que merecemos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, em que por todo o mundo, muita gente que pensa no assunto, muitos cientistas que reclamam que precisam de mais investimento, mas, quer dizer, se os governos não dão esse investimento, então mudamos os governos. Antônio, nós falávamos sobre a situação do Brasil. Uhum. Agora, como é que o senhor avalia a situação da ciência de maneira geral? Os investimentos na Europa, nos Estados Unidos, a gente veio de uma década de crise financeira no mundo inteiro. Houve, de fato, uma queda generalizada? A Houve. gente sabe que aqui no Brasil a situação Houve uma crítica, queda generalizada, mas e fora mas do Brasil? houve uma queda generalizada, mais acentuada em alguns países do que noutros, mais acentuada em algumas áreas do que noutras, porque algumas áreas são mais sensíveis à crítica pública de diminuição de investimento, por exemplo, na saúde, em coisas assim, não? Mas temos que considerar duas ou três coisas. Ou seja, em saúde, por exemplo, na área da investigação médica e biomédica, mais de metade dos investimentos mundiais de pesquisa nessa área são privados. E podemos estar de acordo ou não, mas é verdade que o nível de investimento depende tanto dos governos como das entidades privadas, das grandes companhias que fazem esse investimento. E, portanto, a situação é um bocadinho mais complicada do que só dizer que os governos cortam aqui ou ali. Mas é verdade que algumas áreas são menos presentes na opinião pública e, por isso, o governo com mais facilidade corta, não? E é por isso que Mas o interesse da iniciativa privada também diminuiu pela pesquisa, pelo desenvolvimento de novas tecnologias? Não, em alguns casos Está mais sim. tímido? Ou... Em alguns casos sim, em muitos outros casos não. Porque nunca se fez tanto, nunca as multinacionais farmacêuticas, por exemplo, fizeram tanto dinheiro como estão a fazer hoje, por investimentos que fizeram há 20 anos. Habitualmente o investimento paga com um delay bastante grande, mas agora muitas outras estão a fazer investimentos. Por assim dizer, o campo fragmentou-se, porque agora muitos dos investimentos são em pequenas companhias e não nas muito grandes, mas de qualquer maneira aí a atividade privada manteve um investimento razoável, o que, junto ao facto que é mais sensível para os governos cortarem os investimentos na pesquisa de saúde, os cortes na pesquisa em saúde e em medicina não foram tão grandes como noutras áreas. Mas é verdade que a crise trouxe uma quebra de investimentos em muitas partes do mundo, na Europa nomeadamente, talvez mesmo nos grandes centros que estavam a investir muito em pesquisa científica, como Singapura, por exemplo, também aí houve cortes significativos. Portanto, foi um problema geral. E é isso que nos preocupa, que me preocupa a mim particularmente, quando há problema é preciso ir buscar dinheiro a algum sítio, não se vai buscar dinheiro aos militares, vai buscar dinheiro aos cientistas. Pronto.
como se os militares é que rodeassem os primeiros do mundo. Tá certo, Antônio. Eu agradeço a sua participação aqui no Muito Conexão obrigado. Futuro. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu agradeço a você de casa também. Se quiser rever essas e outras edições, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.